olhou para mim. Espera um pouco, deixe apresentar-me. Chegou à Biosfera, o lugar onde você vive, o planeta Terra. A RTPN apresenta-lhe a partir de hoje a Biosfera, a voz da Terra que o chama para tornar a sua vida mais feliz. Convidamo-lo a seguir o nosso trilho e ver até onde foram os repórteres da Biosfera. Espreitem como floresta e oceanos são decisivos para combater a poluição atmosférica. Este é o nosso dossiê de hoje: alterações climáticas e os sumidores de carbono. E os campos hortícolas terão de estar remetidos para fora das grandes cidades? A Lipor e algumas autarquias têm ideias próprias sobre este assunto. Todas as semanas vamos mostrar o bilhete de identidade de um ser vivo. O primeiro é o de Ribeira da Greja. Vimos como este curso de água dá voltas e mais voltas, desde o concelho de Matosinhos até à Foz. E o que está no presente momento na agenda ambiental. A favor e contra a co-incineração, Rui Birkmeier e José Cavalheiro esgrimem argumentos. Também trazemos novidades ciberverdes em blogs, internet e agenda. A Biosfera apresenta-lhe a informação necessária para que esteja em equilíbrio com a Biosfera. Pela primeira vez na história da humanidade, estamos a alterar o clima terrestre de forma demasiado perigosa. Já toda a gente ouviu falar dos gases que provocam o efeito estufa. Também sabemos que as alterações da temperatura desequilibram os ecossistemas, interferem na saúde humana ou empobrecem regiões inteiras. Mas, antes de mais, o que é o efeito estufa? O aquecimento médio do clima tem alterado a imagem histórica das estações do ano. Os verões são mais quentes e os invernos mais secos. A Biosfera convocou um especialista em alterações climáticas e ficamos a saber como este fenómeno tem afetado Portugal. Uma resposta é irmos à raiz do problema. Outro tipo de resposta é a adaptação. A adaptação o que é? Bom, é dizer que é um problema difícil de resolver porque o nosso paradigma económico, o paradigma da nossa civilização é um paradigma em que há um consumo intensivo de energia e as fontes primárias de energia são sobretudo os tais combustíveis fósseis que eu tenho referido, não é? Portanto, o petróleo, o carvão e o gás natural. E, portanto, é muito difícil inverter esta dependência nos combustíveis fósseis a nível mundial e, em particular, também no nosso caso, Portugal. E, portanto, o que nós devemos fazer é adaptar-nos a um clima diferente. Portugal tem tido um mau comportamento. Ultrapassamos o limite da emissão dos gases de estufa de 27%, tendo por base os valores de 1990. É necessário reduzir as emissões e isso depende, como digo, de todos nós e também, sobretudo, digamos, das ações que o Governo puser em prática. As consequências são dramáticas, muda a vida dos ecossistemas, altera-se a qualidade da água, atinge-se a saúde humana e gera-se a ruína em algumas atividades económicas. Portugal é um país vulnerável às alterações climáticas e há certos setores em que há maior vulnerabilidade do que outros, como, por exemplo, nos recursos hídricos. Devido a uma diminuição da precipitação, os cenários climáticos apontam para uma diminuição da precipitação anual, portanto, da precipitação acumulada ao longo de um ano, uma diminuição da ordem de 100 milímetros por ano no país e, portanto, esses 100 milímetros por ano é bastante significativo, sobretudo no sul do país. Na agricultura também há certo tipo de culturas cuja produtividade vai baixar muito, é, por exemplo, o caso do arroz. É o caso do trigo, também a produtividade vai baixar. O verão de 2003 ainda marca a memória dos europeus com um número recorde de vítimas durante a vaga de calor. O clima pode tornar-se um problema de saúde de grande dimensão. A saúde humana porquê? Por causa das ondas de calor. É necessário que, quando se prevê a aproximação de uma onda de calor, as pessoas sejam informadas, sobretudo os grupos de risco, portanto, pessoas de idade, pessoas com problemas cardiovasculares. Também há certas doenças que são transmitidas por vetores, sejam, por exemplo, mosquitos ou roedores ou carraças, e esses vetores, desenvolvem-se mais em climas mais quentes, portanto tornam-se mais frequentes e, portanto, as doenças a que estão associadas tornam-se mais prováveis. Oceano e floresta são os grandes aliados no combate ao excesso de carbono na atmosfera. Paulo Santos, biólogo marinho, explica como funciona este pulmão aquático. Os fluxos biológicos produzem dióxido de carbono, o dióxido de carbono vai para a atmosfera,
da atmosfera há trocas com o oceano, mais ou menos conforme a agitação do mar, conforme a agitação atmosférica, conforme mais ou menos tempestades. E depois há organismos vivos marinhos, muitos deles unicelulares, tão pequeninos que não se conseguem ver, que captam esse dióxido de carbono para produzir matéria orgânica. A quantidade de matéria orgânica produzida por esses milhões de pequenos micro-organismos é tão grande que se mede em teratoneladas, gigatoneladas, que são números enormes. Agora, cada carro que passa ou cada fábrica que lança dióxido de carbono para a atmosfera está a intervir nesse sistema. Ou seja, há dióxido de carbono que vai para a atmosfera e acaba na matéria orgânica do oceano, onde o oceano funciona assim como um sistema de captação de dióxido de carbono. E à mesa, esta poluição também se faz sentir. Espécies presentes na nossa alimentação rumam para longe. É ver, por exemplo, algumas espécies de peixe que chegavam o máximo até à Península Ibérica, neste momento estão a chegar à Escócia. Há espécies que não suportam este aumento de temperatura, há outras que se reproduzem menos ou deixam mesmo de reproduzir ou migram, com reflexos económicos. Portanto, há muitas espécies que antes pescavam e deixaram de se pescar nos mesmos sítios, porque as espécies desapareceram ou não se adaptaram. As zonas litorais podem ser bastante afetadas pela subida anunciada dos níveis médios do mar. A costa portuguesa já tem marcas evidentes de erosão. Mais tempestades, mais erosão, maior necessidade de construção de esporões, por exemplo, para proteger as construções humanas que estão nas zonas costeiras. Essa erosão costeira, em alguns sítios, está a avançar a mais de 10 metros por ano. Um dos locais mais sensíveis a esta subida são precisamente os estuários, como este estuário do Douro que aqui está, as zonas de Sapal, tudo zonas que são mais sensíveis a maior agitação marítima, com destruição mais ou menos extensa dos habitats. Não só a paisagem fica alterada, como a vida das diferentes espécies vai sendo irreversivelmente destruída. Mais comum é ter-se a ideia de que a floresta é um sumidor de carbono. Daí termos a sensação de que as árvores nos ajudam a viver, absorvendo o dióxido de carbono que nos faz mal e a libertarem oxigênio na atmosfera. E há uma novidade, um projeto no Parque Nacional de Peneda Gerês que pretende absorver 800 mil toneladas de dióxido de carbono nos próximos 20 anos. Trata-se de um projeto pioneiro na Europa que pretende reduzir a emissão de gases com efeito de estufa através da preservação de grandes áreas florestais. Com a entrada em vigor do mercado de carbono, este pode ser o primeiro passo para o cumprimento das metas estabelecidas no Protocolo de Quioto. Por um lado, poderá contribuir, se o projeto for levado a bom termo, para o Objetivo Nacional no âmbito do Protocolo de Quioto e das obrigações a que estamos comprometidos por esse protocolo. E, por outro lado, se conseguirmos a valorização económica dos créditos que vierem a ser gerados neste projeto, eles são para reverter para um projeto de desenvolvimento local das populações que estão envolvidas. E, portanto, há uma valorização desta floresta, há uma mais-valia para esta floresta no sentido de uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, no sentido de preservar esta floresta não só pelo valor que ela tem do ponto de vista de madeira, do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista da biodiversidade. Fundamental é não deixar as populações fora deste movimento, numa altura em que a tonelada de carbono custa 12 euros e as indústrias portuguesas terão como limite a emissão de 38 milhões de toneladas de CO2, os sumidores, ou seja, áreas que podem ser olhadas como pulmões de ar limpo, podem tornar-se um negócio de futuro. E os investimentos que vierem a ser atraídos vão depender muito do projeto de desenvolvimento que está a ser elaborado. E, portanto, depende muito também da sensibilidade e das necessidades das próprias pessoas. Porque com este projeto não é que não possa haver exploração florestal, mas essa exploração florestal já está a ser traçada de acordo também com o parâmetro da fixação de carbono. E isso implica que haja alguma contrapartida financeira para as populações. Nesta primeira fase foram investidos 100 mil euros, tendo o cuidado de garantir a preservação das espécies autóctones. A capacidade de absorção de dióxido de carbono está agora a ser avaliada.
falar de vários quercos, estamos a falar de pinheiros silvestres, estamos a falar de bétulas, como temos aqui, estamos a falar de pinheiro bravo e algumas espécies que estão presentes, umas em maior, outras em menor quantidade. Não é preocupação nossa procurar espécies de maior absorção de carbono para aumentar a mancha florestal. Está em fase de implementação, já numa fase muito final, a implementação das parcelas de amostragem, que vão servir para, com alguma periodicidade, avaliar o rigor das projeções que fizemos. Os incêndios florestais, que anualmente devastam centenas de hectares de mancha verde de Portugal e da Europa, são uma das grandes preocupações quando se fala de sumidouros. Por isso, lembre-se que cada incêndio florestal representa a morte das melhores amigas do homem, as árvores. Ribeira da Granja. A biosfera revela-lhe o bilhete de identidade de um curso de água cuja aventura começa no concelho de Matosinhos, mas pouca água tem a céu aberto. Nós estamos na zona de Requesende, na cidade do Porto, onde passa a Ribeira da Granja. A Ribeira da Granja é a principal ribeira da cidade do Porto, tem cerca de 8 km de extensão e começa em Matosinhos, nos Montes Caulinos. É formada por dois tossos principais que depois confluem na zona do Viso e que depois dão então origem à Ribeira da Granja, desaguando no Largo António Callen, tanto junto ao fluvial. É uma ribeira que infelizmente está já entubada em cerca de 80% do seu percurso. Os 20% que estão desentubados, realmente temos que evitar a todo custo que, por um lado, sejam entubados e temos que fazer com que a ribeira comece a ser desentubada ao longo do seu percurso, tanto quanto possível. Também temos que evitar que os terrenos que estão à sua volta sejam impermeabilizados para que não haja tantas cheias. A Ribeira da Granja é uma ribeira que tem muitas cheias. As populações têm motivos para recear as cheias, mas é importante que se diga que, de facto, quanto mais ela for desentubada, melhor. E agora, algo mais difícil. A biosfera detesta lixo, mas ele existe, por isso mais vale tratá-lo. Como a consideração faz sentido? A campanha eleitoral trouxe de novo esta questão para a atualidade. Será que é desta que o problema vai ser resolvido? Portugal produz por ano 250 mil toneladas de resíduos perigosos. Não podemos e não ficamos indiferentes ao destino de tantos produtos tóxicos. Reutilizar é um dos caminhos, mas a cada lixo um destino diferente. Eu destacava os primeiro grande grupo de resíduos são os óleos usados, óleos lubrificantes, óleos minerais, portanto, das viaturas, óleos industriais, que são cerca de 50 mil toneladas. Esses resíduos, existe já uma legislação que permite, portanto, para criar a sua regeneração, ou seja, a sua reutilização como óleo. Portanto, o óleo de um carro voltar a ser utilizado como óleo do carro após um processamento que é chamado de regeneração. Trata-se de 50 mil toneladas de óleos que podem ser tratados por esta via. Os solventes é exatamente o mesmo processo. Podem ser tratados, também existe uma fábrica já em Portugal que faz a regeneração dos solventes, portanto o solvente é recolhido, é tratado e volta a ser utilizado como solvente. Reciclar é um dos caminhos, mas há uma variedade de resíduos para os quais não temos qualquer tipo de solução. Resultado, exporta-se esse lixo para que alguém cuide dele melhor que nós. São resíduos, por exemplo, como solventes halogenados, resíduos com PCBs, são resíduos muito tóxicos que só podem ser tratados em unidades de incineração dedicada e que têm estado a ser exportados para, por exemplo, a Finlândia e outros países europeus. Mesmo os ambientalistas admitem como último recurso a opção da co-incineração. Sobram-nos 15, 20 mil toneladas, no pior dos casos 25 mil, portanto é que é um número que está ainda a ser afinado, de resíduos que têm de ser destruídos termicamente, mas que podem ser destruídos nas cimenteiras. O que está aqui em causa, neste momento, é saber se isso será feito em Portugal, se será feito fora de Portugal, ou em cimenteiras ou unidades de incineração dedicada. Para esta discussão foi chamado José Cavalheiro, membro da Comissão Científica que avaliou a co-incineração em Portugal. O que é espantoso é que se tenha vindo dizer que essa solução, que não se sabe qual é, era mais vantajosa para o ambiente e para a saúde pública do que a co-incineração. Para os orgânicos, utilizar como destino final o aterro é um risco muito maior do que seria qualquer sistema de queima. Porque no sistema de queima, no momento em que termina a intervenção, nós destruímos os resíduos e nós podemos controlar as emissões, saber se esse sistema é eficiente ou não. Se enterrarmos resíduos orgânicos,
estamos a enterrar uma potencial bomba relógio. A queima de lixo incontrolada gera problemas ambientais bem mais graves do que o aproveitamento destes lixos tóxicos como combustível nas cimenteiras. Para os resíduos que são considerados aceitáveis para a incineração, os riscos não são nenhuns. Não são nenhuns, todas as coisas têm risco, mas são os riscos de qualquer sistema de combustão. Só para terem uma ideia, portanto, em relação aos testes que fizemos de coincineração no Outão, os valores obtidos e os valores que estão na literatura destes ensaios de queima de resíduos domésticos num bidão, nós encontramos que 6 quilos queimados ad hoc emitiam tantas dioxinas como 2.200 toneladas de resíduos industriais perigosos coincinerados. Não basta haver boas soluções técnicas se as populações não participarem das decisões que são tomadas por Portugal e por todos aqueles que têm uma atitude biopositiva. Todas as semanas a Biosfera vai à procura de atitudes biopositivas dos portugueses. Esta semana encontramos as hortas. Estarão elas condenadas a sair do meio urbano? Nós pusemos além os tomates, que foram eles que nos deram semente, e sobraram 2 tinhosos, como eu digo assim, raquíticos, ou 3, vim pô-los aqui. Ao fim de 15 dias, estes estavam o triplo dos meus, além. A terra é melhor. Aí é que eu verifiquei que a terra que era melhor. Maria Alice é funcionária do CTT. Em comum com estes seus colegas, tem o facto de nunca ter praticado agricultura. Estamos na Horta de Rates, no concelho de Póvoa de Varzim, um dos concelhos que abraçou o projeto lançado pela Lipor, com o sugestivo nome de Horta à Porta. Bem, então nós começámos a Horta da Formiga em junho de 2002 e depois, lá para o fim do ano, constatámos que havia vários projetos, tanto de compostagem caseira como de agricultura biológica, projetos com pouca divulgação e com pouca expressão aqui na área metropolitana, que faziam, uns tinham os formadores, mas não tinham os formandos, outros tinham o espaço, mas não tinham a formação, e portanto resolvemos criar uma espécie de uma rede que pudesse ligar todas as entidades que estão de alguma forma ligadas tanto à compostagem caseira como à parte da agricultura biológica. Além de divulgar a agricultura biológica, o projeto das hortas pretende também devolver o gosto pela terra aos habitantes das grandes cidades, zonas onde se torna cada vez mais difícil ter acesso a terrenos de cultivo e a produtos biológicos. Qualquer cidadão que pretenda ter uma horta biológica para a produção de bens para consumo próprio tem agora a oportunidade. A maior parte da produção dos resíduos das pessoas da área metropolitana, da área de intervenção da Lipor, são os resíduos orgânicos, é quase 40% do que nós produzimos. E, portanto, se houver uma redução desse tipo de resíduos, há menos resíduos para tratar e, portanto, isso representa um custo menor para a população em geral, porque é a população que paga a gestão e o tratamento dos resíduos. Para que o projeto funcione cada vez melhor, a Lipor tem vindo a conseguir parceiros, nomeadamente ao nível das autarquias, além da Escola Superior de Biotecnologia do Porto, que tem colaborado na formação das pessoas que se candidatam a um talhão na horta. A Câmara Municipal do Porto, por exemplo, é um dos parceiros da Lipor no projeto das hortas, embora o objetivo da Câmara vá um pouco além da sensibilização ambiental. Porque nós podemos dizer que estas hortas têm fundamentalmente 3 objetivos. Por um lado, procurar fazer um tratamento de espaços que estavam extremamente degradados e que era aqui uma autêntica entulheira. Saíram daqui vários caminhões de lixo para tornar este local aprazível. Em segundo lugar, tentar que os moradores não se apropriem de uma forma indevida do espaço público, e todos nós sabemos que é muito habitual nos bairros as pessoas se apropriarem de espaços públicos e transformarem na sua horta pessoal, fazendo, digamos, aquilo que bem entendem em espaço que deveria ser comunitário, e aqui o espaço é devidamente organizado e atribuído aos próprios moradores. E em terceiro lugar, a componente social, porque permite uma ocupação correta dos tempos livres dos moradores dos bairros, e não nos podemos esquecer que é nos bairros municipais que está mais concentrado quer a terceira idade na cidade do Porto, porque 1 em cada 5 moradores tem mais de 65 anos. Foi assim que Rui Sá juntou o projeto das hortas a um plano da autarquia, o projeto Ação Local 21, e dinamizou ambos no mesmo sentido, o da reabilitação dos espaços verdes em bairros sociais. Neste momento, na Horta de Aldoar, os terrenos já estão atribuídos a moradores do bairro, como explica uma das coordenadoras do projeto.
Desempregados, reformados, são a maioria. Temos um ou outro que estão a trabalhar, mas a maioria é exatamente reformados. Minha esposa também por si, no início também duvidou um bocadinho, mas depois insistiu para que eu, quando se desse uma vaga, para eu concorrer. Foi o que eu fiz, não é? E de maneira que agora estamos satisfeitos. É evidente que sim, porque isto traz sempre algum proveito, não é? Não é só dizer que tenho aqui um quintal. Eu tenho aqui um quintal, mas quero vir aqui, quando puder, tirar uma penquinha ou tirar umas folhas de couve ou qualquer coisa, gosto de colher, não é? Também, não é? Isso ajuda muito. Num projeto totalmente gratuito, onde cada utilizador pode semear o que bem entender, há, no entanto, regras a cumprir. A não utilização de pesticidas e adubos químicos é uma delas e o não abandono do talhão é outra. Eu sou da província, portanto conheço isto tudo bem, portanto aqui não tinha e foi uma forma de ocupar o tempo e uma forma, pronto, de levar para casa coisas completamente biológicas, portanto sem adubos, sem produtos químicos, essencialmente. Onde é que mora? Moro na Póvoa de Varzim. Mora num apartamento? Sim. Compreendo. Que não tenho, portanto... Sentia falta de um terreno? Exatamente, um espaço onde viesse ficar assim um bocado em contacto, de facto, com estas coisas todas. Tomando como exemplo outras cidades europeias, como Barcelona ou Paris, a zona metropolitana do Porto já segue passos decisivos na sensibilização ambiental. A Lipor não teve que fazer publicidade às hortas para conseguir candidatos. Neste momento, a lista de espera já conta com cerca de 400 nomes ansiosos por 25 metros quadrados de terreno para cultivar. Além da Horta da Formiga e de Rates, a Lipor já abriu também a Horta de Crestins e julga poder abrir pelo menos ainda mais uma este ano. Se quiser candidatar-se ao projeto Horta à Porta, basta contactar a Lipor ou a autarquia da sua zona residencial. Como vê, está nas suas mãos melhorar a sua qualidade de vida e ser biopositivo. Outra variedade também é couve galega. E aqui, olha, já nem me lembro o que é que plantei, mas eu acho que aqui é erva cidreira. Exatamente. Aqui é erva cidreira. A Biosfera tem uma prima ecológica e repleta de informação. A Blogosfera, os ambientalistas e a Sul são 2 casos de notícias bioativas. Quem frequenta os caminhos cibernáuticos fica a saber notícias surpreendentes. O blog Os Ambientalistas fala da parceria entre NASA e o Ministério do Ambiente português. Um local ameaçado no concelho de Seixal, a zona florestal da Flor da Mata, é um dos pontos polémicos que nos traz a Sul, blog dedicado aos problemas ambientais da margem sul do Tejo. Demos uma pequena volta por muitos dos problemas mais críticos da biosfera portuguesa. Apetece respirar fundo e pensar que o futuro vai ser melhor. Mas agora mova-se. Sinta-se em equilíbrio com o ar, com a natureza e consigo próprio. Mude este grande mundo através de pequenos gestos. Seja biopositivo. Até para a semana.